Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ABCcast. Hoje nós vamos continuar no tema hipergraça. Se você quer saber mais, fique com a gente até o final desse episódio. Que bom é ter você aqui com a gente. Hoje, eu, Daniel Veloso, sou seu anfitrião. Não é isso? Sim, Daniel Veloso, tá Não, certo. você olhou pra cara pra mim e disse assim, cara, com dúvida? Você tá falando, eu tô olhando pra você. Até onde me conta Ele é Daniel olhou pra mim Veloso. assim, como se eu tivesse esquecido alguma Só coisa. pode ser Eu já chamado vi pelo o que eu seu quiser, RG. Obrigado. O que você se sentir. Meu amigo telespectador, você que está do outro lado da telinha, você viu isso também? Você acompanhou Eu só olhei. esse olhar Tira recriminador? teima. Não. Mas a questão é a seguinte, eu, seu anfitrião Daniel Veloso, estou aqui mais uma vez para te receber nesse ambiente de paz, de tranquilidade, ameno. Eu sou o único que tá olhando pra você. É verdade. É. Todos os outros estão assistindo Por isso pela, que você pela ficou. internet. É verdade. Gente, hoje, com muita alegria, eu recebo você para mais um episódio. Nós vamos dar continuidade ao nosso último tema, que é de hipergraça. E é claro que eu não poderia estar fazendo isso sozinho. Hoje estou acompanhado do time completo. Opa! A É equipe nóis. está Quase- toda em campo é hoje. Quase verdade. um milagre. É, Alinhamento dos planetas. Não ia falar isso. Então, hoje eu quero apresentar, começando a apresentar, eles, meus discípulos, amigos, pastores, futuros pastores, homens de Deus, Que vão edificar a sua vida. Aleluia. Do meu lado direito eu tenho... Ricardo de Carvalho aqui, prazer estar mais uma vez com essa mesa excelentíssima. Queria começar deixando um texto. Está lá em Mateus 7, 13 e 14, que diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Esse daí era do cuidado do corpo, cara. Esse versículo. Cabia Ele guardou. também, cabia Eu demorei um também. pouquinho pra entender. Foi uma piada É, inteligente. inteligente, Teológica e inteligente. inteligente, foi mesmo. Você que não assistiu, pode assistir. Ficou muito legal o nosso Verdade. episódio. Foi boa. Que é um ótimo episódio, né? Um ótimo Foi um episódio. ótimo episódio. Excelente. O que nos lembra que Rafael está nos devendo um leg day. Leg Leg Day. Eu, eu não posso fazer Fatalmente. por enquanto. Renner, Infelizmente. Fala galera, aqui Renner, o discípulo amado, e vamos dar continuidade nesse termo tão importante para os dias de hoje. é verdade. Pastor Rashid Champ. Fala galera, o Luciano Rashid aqui. Sempre um prazer estar com vocês. E o que eu quero dizer é que no centro só existe um: Jesus Cristo de Nazaré. Ah, essa foi boa. Aleluia. Cutucou, foi boa. Só um. Por último, mas não menos importante, nós temos ele. Fala pessoal, Rafael Castro aqui. É um prazer estar com todos os senhores juntos. Hoje vamos continuar falando sobre hipergraça, meu caro Leãozinho. A esperança da nação brasileira Eu acabou de gostei. falar. Gostei. Rafael de Castro, tenente Rafael de Castro, acabou de dar a Opa. palavra. Você é o Leãozinho, porque tem um Leãozão. Mas quem é menos leão? Gente, presta atenção. Hoje nós vamos continuar falando sobre isso que tem atrasado, tem trazido prejuízos para a igreja. Por Sim. quê? Porque muitas vezes, na intenção de falar algo, na intenção, e aí a gente pode até começar falando sobre isso, o erro teológico da heresia. Tem muitas vezes que você que está em uma posição de liderança, que está pregando, que está falando, tal, você pensa algo e você vai lá e fala, né? Sem muito estudo, sem muito preparo, vai lá e fala. Você acaba cometendo um erro teológico. O que é um erro teológico? É um ataque a linhas secundárias, é algo que, por exemplo, ou então até mesmo que você pense isso mesmo, que você tenha essa convicção, mas que seja secundário. Por exemplo, nós acreditamos que nós somos arminianos, tem pessoas que acreditam que são calvinistas. Nós não dizemos que os nossos irmãos são hereges, nós dizemos que eles têm entendimentos diferentes do nosso. Então, pouco eles estão Para a errados gente é o que não é um erro É. teológico. É. Para a gente é o erro teológico. Sim. Mas não afronta a divindade de Cristo, não afronta a doutrina do Evangelho, não afronta as principais bases do Evangelho. Heresia não. Heresia vem com aquela tentativa de desfazer o ensino da palavra. Vai de encontro ao que a Bíblia diz. Aí, meu irmão, aí não dá. Aí é onde a gente tem que combater mesmo. Aí é onde Paulo diz que nós temos que ter... O apóstolo Pedro vai dizer que nós temos que dar a razão do evangelho que a gente acredita. A gente tem que ter noção, fazer a nossa apologética bem feita para defender literalmente as bases que são Que inclusive a deixadas gente no tem evangelho. muitos episódios que a gente fala sobre essas questões doutrinárias. Tem uma série que a gente fala que são doutrinas básicas. Né? Então Exatamente. você pode acompanhar estes episódios. E também,
pastor, a gente precisa sempre relembrar ao nosso ouvinte que a internet ela trouxe uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que muitas pessoas podem falar e atingir um público maior. Mas a parte ruim é que qualquer pessoa pode fazer isso, inclusive pessoas que não têm um mínimo ali, né? Um mínimo de conhecimento. Porque uma coisa é a gente discordar de um assunto. Outra coisa é você desconhecer completamente aquele assunto e querer se enveredar por um caminho, querendo dar um tom professoral, ensinar outras pessoas doutrinas que são, ou doutrinas que ela acha que criou da cabeça, que com certeza já vieram outros antes dela falando esse tipo de várias coisas que são completamente erradas, e que aí é um trabalho gigantesco para você desfazer aquilo. E isso então, na história preste sempre atenção, existiu, né? Preste atenção em quem você ouve. Essas doideiras na história sempre existiu, essas questões hereges, essa questão toda. Mas eu acho que hoje em dia é muito mais difundido, né? E hoje, Rashid, entenda o que eu vou dizer aqui. Eu tava conversando com um outro amigo de uma outra igreja esses dias, e ele falou assim, cara, se nós formos pegar a história, para uma pessoa ser chamada de herege, ela tinha que ter toda uma argumentação, ela tinha que ter algo plausível, ela tinha que ter uma linha, tinha que ser construído. Para ela ganhar o título de herege, ela tinha que ter feito um excelente trabalho. Cara, hoje em dia, os caras que estão sendo hereges são os caras, eles não sabem nem por onde pega, nem por onde começa. Os caras pegam ali o negócio, junta com o outro, faz a coxa de retalho e vai lá e pronto. Não, agora eu acredito em cima disso. O Ângelo Basso até comentou em cima disso esses dias, não que eu concordo com tudo que ele fala, mas isso eu achei muito, muito pertinente. Ele falou, cara, a gente tá dando título de herege para pessoas que nem merecem esse título, não deveria nem chamar a nossa atenção, não deveria nem estar no cenário, não deveria nem ser cotado como um problema, nem na um perigo. mesa, né? Na conversa. Porque esse cara, ele é uma criança, menino ainda, não tem nem noção do que ele tá Ele nem falando. sabe o que tá falando. Uma das coisas que me interessa muito nessa matéria de história da igreja é justamente porque a gente vê que essas coisas se repetem. Essa pessoa, provavelmente, ela não sabe o que ela está falando, ela não sabe do que ela tirou mesmo uma coisa da cabeça dela, mas teve alguém no passado, com certeza, que já falou isso e criou todo um argumento para aquilo lá. Então, por isso que a gente também, de vez em quando, fala aqui nos episódios que se você tá lendo um negócio e fala, meu Deus do céu, tem um negócio aqui que nunca ninguém viu na vida, é a primeira vez que alguém tá vendo isso aqui, eu acertei. Cara, em 2.000 anos de cristianismo, 4.000 anos junto com o judaísmo, se você tá dizendo que você viu algo que só você viu em todo esse tempo, meu amigo, com certeza você está errado. As boas novas do evangelho ficaram lá com Jesus, né? Depois disso não tem mais de nova, a gente só prega a novidade do evangelho de Cristo, mas que novidade não tem mais nenhuma. Seja imediatamente rejeitada qualquer tipo de coisa além disso. Quando você estava falando de diferença entre erro teológico e heresia, uma definição que eu gosto de fazer, sei que o pastor Rashid falou, que as boas novas elas são únicas, é o evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 1:8 que se o mesmo anjo, ele mesmo, trouxer um evangelho diferente, é maldito, né? Sim, é maldito. E o que é esse trazer um evangelho diferente que a gente pode categorizar como heresia? Eu acho que a gente pode botar em 3 pilares aí. Se você traz um novo elemento de salvação, você traz alguma nova maneira de você alcançar a salvação. Existem várias aí sendo difundidas hoje em dia, né? Através de sucessivas reencarnações, através de obras, você pode comprar. Existem diversas que são diferentes do que o texto bíblico nos ensina. Isso é uma heresia. Algum novo ensino que traz algo diferente sobre a divindade de Jesus, do Espírito Santo, da Trindade, de Deus Pai. Você tem demais isso hoje, que Jesus era apenas um profeta, por exemplo. Você tem muito isso no nosso país. Qualquer coisa que afronte a Trindade, né? De uma maneira geral. Isso, inclusive a divindade de Jesus. Jesus, porque Santo, algo que você tipo. ouve muito hoje em dia é que, não, Jesus ele era uma pessoa boa, que só bom queria homem. paz. Um espírito mais evoluído. Que não sei o quê. Coisa Ou do mesmo tipo. para quem não quer levar isso para questões espirituais. Falam que ele era uma boa pessoa, que deixou bons ensinamentos. Grande líder. E utiliza os ensinamentos dele, Cristo, retirando a sua divindade, como justamente. muitas coisas que este mundo ocidental fez. Aí a gente Como, está por exemplo, a ética, né? de uma clara heresia, e não de apenas um erro. E a terceira é se você, de alguma maneira, descredibilizar o texto bíblico. Sim.
que é onde a nossa fé está pautada. Desidratando. Desidratar o texto bíblico, de alguma Teve maneira. gente falando que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém. Ela Justamente. contém a palavra de Deus. Isso é uma heresia, então, Heresia, professor com Renner? certeza. Por favor. Com certeza. Isso aí, Por não favor, tem vamos nem- apontar aqui. Isso é uma clara heresia. Obrigado. Clara heresia. Até porque Jesus ele vaticina no Antigo Testamento quando ele diz o seguinte: era necessário que se cumprisse que tudo de que mim foi escrito nos Salmos, Profetas e Moisés. Ou seja, ele está falando do Antigo Testamento. E Paulo escreve a Timóteo que toda a escritura foi inspirada por Deus. Sim. Ou seja, ela é a palavra de Deus. Ou seja, quando um cara ensina isso que ela contém, parece um joguinho de palavras tão sutil, né? Sim. Mas não, faz uma não diferença mas contém, gigantesca. mas faz uma diferença. Inclusive, Porque nós aí eu temos... posso selecionar o que eu acho O que é me e o apraz. que eu acho que não é. Exatamente. Justamente. E quando eu comecei citando aquele texto, né? É interessante que esse texto de Mateus, ele tá inserido lá no Sermão do Monte. E Isso. Jesus, quando ele tava... E quê? Jesus, quando tava... Eu tô com o texto aqui. O quê? Mateus capítulo 5. Não, eu tô falando Mateus 7 que eu li. 7. É, 7, 13 e 14. É porque aqui o Pensou texto que eu tava... Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, Não. mas eu vim cumprir. Isso. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. E esse- Jesus ele Ratifica. ratifica o Antigo Testamento algumas vezes. né? Uhum. Exatamente. E esse texto da porta larga, do caminho, né? Depois que Jesus fala isso, só para a gente saber o contexto em que está inserido, Jesus fala: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Verso 16: vocês os reconhecerão por seus frutos. Por alguém colher uvas de um espinheiro, pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Ou seja, aqui fica bem claro, se a gente for pegar o contexto inteiro, que Jesus primeiro ele fala de qual é o evangelho que vai ser pregado, qual que vai ser a mensagem pregada pelo falso profeta, e depois ele fala sobre o falso profeta, Isso. né? Porque na verdade aqui ele está falando que a pregação, a marca da pregação do falso profeta é literalmente o que a gente estava falando, da desidratação do Isso. evangelho. É Justamente. você pregar um evangelho Parece que é de evangelho. porta larga Isso. e de caminho largo, de que, né, tudo é permitido, tudo se pode fazer, Uhum. né? E literalmente essa desidratação, o que hoje a gente pode falar como hipergraça. Sim. Vamos falar algumas coisas que Acho a que- hipergraça fala, que são os princípios da hipergraça, as mensagens como da identificar? hipergraça. Como identificar? Eu tô ouvindo uma mensagem. Como é que eu posso identificar que aquela mensagem... Eu ela- acho que um dos pontos altos que a gente tem hoje em dia, principalmente com o avanço aí desenfreado do coaching, primeiro que eu quero falar que eu não tenho nada contra quem exerce a profissão de maneira séria. Uhum. Só que como não tem uma convalidação, não tem um... Tu é coach, não é? Então, eu fiz curso, né? Eu sou formado, aqui temos mais pessoas que são Eu também sou coach. Mas assim, Ricardo é coach. eu acredito que Rafael não é coach. por essa popularização assim meio alucinada e ser feito de qualquer maneira, sem uma entidade que fiscalize, como as outras entidades de classe, Regulamentado. regulamentado, então a coisa tomou proporções assim grandes demais, né? E isso acabou afetando a igreja de alguma forma e trouxe como consequência essa questão da hipergraça que acabou colocando o homem como centro. Isso. Falando, cara, Deus sonhou tudo pra você, você tá aí, Deus quer que você seja bem-sucedido, Deus Essas quer são as que necessidades você... dos homens. Então, assim, eu começo a tirar Jesus do centro do evangelho e falar assim, cara, Deus fez tudo isso aqui e o universo gira em meu favor. Uhum. Então é isso mesmo, Deus quer que eu seja feliz, Deus quer que eu seja abençoado, Deus quer que eu seja abastado, Deus não quer que eu passe por dificuldades. Um O que grande não é erro que mentira. ele- Ele quer que eu seja feliz. Agora, Como- Através de quê? essa como felicidade, isso o se que é? A dá? felicidade humana? Exato. Porque a própria Bíblia fala que eu recebo, porque eu peço e não recebo, porque eu peço meus próprios prazeres. E que no mundo você teria Não, e aflições, um grande mas erro tem que de eles bom ânimo. partem, que você pode identificar claramente hipergraça, é o seguinte, que tudo que você precisa tá em você. Exatamente. Tá em você. Isso é um grande erro de partida já da hipergraça. Porque o evangelho não é isso. Não. O evangelho é que você estava caído, morto em seus delitos e pecados. Mas aí o amor de Jesus te alcança, a graça, então você não tem tudo que você precisa. Você... Na verdade, que se a gente fosse contar só com a nossa carne, nós estávamos entregues aos nossos delitos e não pecados. teríamos Isso. nada, Como na diz verdade. Romanos nada. 1, que nós que eles é o foram oposto entregues. do evangelho. É o né? oposto do É o evangelho. oposto do evangelho. Então, assim, o que eu tenho de precioso em mim hoje Teve um é a jovem- presença do Espírito Santo. Um jovem pastor que pregou sobre isso recentemente.
Um que raspou a cabeça, raspou a a cabeça, barba e não, tal. Uma boa mensagem. Não citarei nomes. Tá despontando aí, não vou falar. Aqui. Tá despontando aí. A realidade, cara, é que hoje eu acredito que isso aí até me traz um certo temor, porque tem muita gente que é aversa ao nome hipergraça, Sim. mas é adepto ao pensamento da hipergraça. hipergraça. Ah, Sim. verdade. Por quê? Porque a pessoa, ela diz que não acredita na hipergraça, mas tudo que ela pergunta do Senhor é para ela. Uhum. Tudo que ela pede do Senhor é para ela só está preocupada com ela e com seus problemas. Ela não tem senso missiológico, ela não tem senso de propósito, ela não tem senso de sacrifício, ela não vive renúncia. De É corpo igual na você igreja. falou agora. De corpo. Ela quer Não ser pensa feliz. no outro. Mas o que é a felicidade pro crente? É fazer a vontade do Pai. É. O coração de Jesus, não é o centro dele não é você, o centro dele é o Pai dele, é a vontade do Pai dele. É, Ele o foi que assim eu- o tempo todo. O pessoal tá apelidando de o evangelho, né? É, o evangelho. Voltado para o eu. Deus, Gente, né? as De- pessoas vêm pra igreja hoje pra quê? Pra buscar suas próprias vontades. É isso. É ter E suas fica necessidades pulando sanadas. de igreja em igreja, congregação em Ah. congregação, Achando até, pessoas que preguem isso pra ela. até que encontre. Ou O que é aquela bíblico mensagem também é que isso boa. aconteceria, né? É, mas aí você vai falar de hipergraça, a pessoa fala o quê? Não é Não. fato. Que absurdo, hipergraça Não, é porque uma o coisa nome é ridícula. pejorativo, né, pessoal? Não, Sim, hipergraça Não, não, hipergraça só não pode não. É, e também Mas aí você porque... pergunta, como é que tá a sua vida, irmão? De sacrifício, de entrega, de assim, de propósito. Ah, eu tô muito ocupado, Eu tô Tô resolvendo umas estudando coisas muito. primeiro. Eu estou na frente de Deus, mas eu não vivo a hipergraça. É. É, justamente. Não, e o que a gente tem que discutir também é o que pode acarretar de prejuízo para a igreja, né? Porque quando a gente vai pensar, tipo, historicamente, num movimento que foi parecido com o que a gente vê hoje, tipo, o liberalismo teológico, o que ele varreu acabando com igrejas na Europa, acabando com igrejas históricas nos Estados Unidos, por exemplo, como a igreja presbiteriana nos Estados Unidos hoje, que Não, é triste o que aconteceu não, na igreja não tem presbiteriana. credibilidade Nenhuma. alguma lá. Até, né, já saiu do A presbiteriana daqui é rompida. já, por lá, nem já rompeu considera com mais, todas né? as presbiterianas. Por quê? Porque se abriu Aderiram ao liberalismo? a um liberalismo teológico, se abriu um leque, abrindo, Terrível. né, várias doutrinas, inclusive hoje se permitindo o casamento homossexual. Justamente. Pois é, então um dos erros que você vai identificar é o homem no centro. Isso. É o antropocentrismo, é aquela vida do cara que tudo gira em torno dele. A mensagem, se ela não for falando sobre as necessidades dele, se não for pensando nele, se não for como ele melhorar, como ele ir além, como ele prosperar, não é uma boa mensagem. Como Deus vai resolver os Como vai problemas re- dele. Que isso, Exatamente. que isso aí vai trazer. Pode falar, pastor. É a questão das meias verdades, né? Existe verdade contida nisso? Existe. Sim. Só que ela não traz o evangelho completo. Isso. Ele traz o evangelho da bênção, mas não traz o evangelho da renúncia. Renúncia. Ele traz o evangelho do amor, mas não traz o evangelho da justiça. Isso, Então, eles estão passando um evangelho Deturpado, capado, desidratado. Completamente, desidratado, completamente exatamente. deturpado. Uma Isso. consequência disso passa pelo pecado, né? Quer dizer, doutrinas como essas praticamente excluem o pecado. Fala, não, ele já morreu por todas as coisas. Já ele foi tudo morreu- pago. Já foi Deturpa tudo a cruz, né? Deturpa inclusive a cruz. E é exatamente. e é interessante que falou assim, uma meia-verdade é um sofismo, é uma mentira, Isso. né? Então a gente logo sabe qual que é a fonte desse evangelho. Quem é o pai? Quem é o pai desse evangelho. É o Muzi falando das mídias do Brasil. O Muzi falou. Falou. Ó, rapaz, Por um minuto eu achei que o mundo era o diabo. A gente sabe, pois é, velho. Tô falando assim, a gente sabe que é o pai desse evangelho, né? Aí eu pensei que ele ia falar, Satanás. Aí eu falei, Agora, mas Muzi, eu conheço o pé preto, o sete pele, o pé de bode, Pô, o cara a mochila de criança. Foi eu, pastor Ricardo, não tava fazendo live de bicicleta, né? Não, cara, rapaz. Mas esse aí eu não conheço, não. eu ouvi a Aquele- O coisa explicação. ruim. Você levanta, fala Satanás, aí vem com outro nome. É que eu lembrei na hora do Muzi falando. A mídia brasileira, ela pega uma mentira, embrulha num pouquinho de verdade e vende. Eu falei, a sofisma do Satanás aí, ó. Mas é a Eu realidade, conheci um cara. monte de nome, esse aí eu não conhecia. Mas a realidade é essa. Queremos aqui. O homem, ele Depois não dessa, é né? o centro. A Bíblia vai dizer em Colossenses 1, 16, 17. Ai, ai. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Sabe o que tem faltado muito no evangelho, que é o evangelho verdadeiro? A posição de Paulo.
Eu considero tudo isso aqui como esterco. Uhum. O valor disso aqui tudo é esterco. Comparado à glória do povo, comparado ao que eu vi, comparado ao que eu estou saboreando, ao que eu estou agora vivendo com Cristo, nada disso tem valor. E é o contrário que a gente vê na igreja hoje. Outra coisa que a gente já falou em alguns episódios também é isso, né? Se tinha alguém que podia dar uma carteirada, Era ele. era Paulo. Paulo sabia tudo de judaísmo, Paulo sabia tudo sobre, consequentemente, né? Aprendeu ali tudo sobre o cristianismo, Teve a revelação. teve a revelação do evangelho, Muito provavelmente foi ele que Era foi até o romano. terceiro céu. né? Era romano. Não, ele falou que ele era fariseu Era de judeu. fariseus. Então, assim, se tinha alguém ali que sabia muito bem o que estava dizendo, de todos os lados era ele. Foi e, ensinado aos essa, pés de Gamaliel. e essa pessoa diz assim, ó, tudo que eu aprendi, meu amigo, Não vale. não vale de nada. É. Tudo que eu Caraca. aprendi. É. Agora, A questão- se esse cara fala isso, vai lá nós. Eu acho que uma coisa que identifica muito a hipergraça nessas questões aí, do jeito que a gente tem tratado aqui, é a vida na Terra vale mais do que a vida no céu. Exato. A gente se apega muito às coisas dessa vida e esquece um pouco da questão da Do porvir, eternidade. né? E aí eu lembro do pastor falando, e a gente assistiu também a entrevista do Douglas no podcast do Primo Rico, que ele foi muito feliz quando ele falou, nada que você me ofereça aqui é melhor do que eu já Cara, tenho. que, Nada do que você pode colocação colocar pra fantástica. mim é Meu melhor do Deus. que eu já recebi, porque o que eu recebi É. foi o maior prêmio de todos. E aí é o problema da hipergraça. Eu desprezo o sacrifício de Cristo Nossa, em cara. detrimento de tudo aquilo que o De mundo outras pode me coisas. oferecer. Eu prefiro essa terra Eu prefiro do que aquilo no alto. claro, eu prefiro tudo que eu tenho aqui, o que você tem pra me dar, o que você tem me oferecer, do que aquilo que Deus já me ofereceu. Uhum. Pastor Douglas Gonçalves foi, assim, posso Cirúrgico. dizer, cirúrgico, iluminado. Foi, cara, fantástico. E isso aí também reflete no eu. Eu acho que algo que a gente pode fechar aqui nessa situação é que quando você está ouvindo uma pregação e essa pregação é toda sobre você, Que ela não te confronta, não te leva a mudança, né? só quer saber do eu, do homem, Isso é hipergraça essa pregação ela está errada, essa pregação está relacionada A à gente pode hipergraça. até trazer também para a questão das músicas, né? Que tem tido muita música Voltada tudo pra você. mim. é tudo pra mim, tudo, Sim, né? com certeza. Que também são músicas da Hipergraça. Sim. São músicas desse movimento atual. Eu E que eu acho extremamente problemático. Eu também. Porque você chega num culto público, aqui é a igreja Com- do Senhor reunida, com um objetivo claro, Tem uma frase que eu vou ler De aqui, louvar. vocês vão rir. de louvar e agradecer o nome do Senhor. Não entra na minha cabeça uma música que não seja para É. falar Pra ele. dos feitos do Senhor, dos seus atributos, de louvá-lo, entronizá-lo. Não Rapaz, faz sentido num culto então- público isso. Então não tem sabor de mel. Ó, Ratinho. Pastor. Não, mas, Olha, ó, na moral. Todo mundo pensou, Ratinho. É. Pastor Ratinho. Caraca, tem Mas na moral, pensa, quando- não fala. Quando o músico escolhe, Ah, faz o set list lá, e você é do louvor, sabe que às Sim. vezes, né? Quando escolhe uma música assim que vai pra esse lado, eu prefiro não cantar e ficar orando durante o. pra mim não louvor. faz sentido, Porque não cara. faz sentido. Não faz sentido. Pra mim só tem dois sentidos. Ou você louva e engrandece os feitos do Senhor, Exato. ou a música ela é didática de alguma maneira. Mas- Ela fala sobre a graça do Senhor. De É. alguma maneira ela tá ensinando Mas, também, sim, né? Sim, mas ou teve quando uma ela- pessoa que disse assim, quando se trata de você, você é o ponto fraco de Deus. E aí? Ô, meu pai. E aí? Errou feio, errou E rude, desde né? quando Deus tem um pronto? Errou! E aí? A gente Até faz ele o admitiu quê que errou essa aí, A né? gente faz Essa o aí quê? foi. Até ele não conseguiu se Com a defender, afirmação né? dessa. Você é o Essa- ponto fraco do Senhor. Pô, Assim, Jesus, você veja o ponto bem, não fraco é bem dele. assim. Ele foi no Douglas. Né? O nome É. dele não vamos falar só o nome do Douglas, né? Ele sabia que não tinha como defender, eu não, fiz essa uma aí- colocação infeliz. né? Não era bem assim. Isso não era Não era assim que era pra fazer, né? Mas em relação à música, mesmo quando as músicas falam do homem, elas falam no sentido de arrependimento. Claro. Sim. Que é ele que me Tem que basta e ser. por Sim. isso, por exemplo, por isso eu sou feliz. Mas tem músicas. Tem músicas que invertem essa lógica. Tem É um mu- problema é. grave, eu acho. Tem não é músicas grave. que passa batido. Deus passa batido Passa no negócio. batido. Quer ver outro problema? A única coisa que me do incomoda em gospel é músicas? o CD. É música isso, que você Tá lá, com o escuta, selo gospel. você não consegue saber se é Deus ou se é pra esposa do cara. Me incomoda também. Não incomoda, cara. Tem que ser claro. Isso eu tô Já louvando tá e falando de entronizando quem? o nome Você quem vem aqui? de uma geração de CDs Eu Amo Você. Como é que é? Você vem de uma geração de CDs Eu Amo Você. Lembra que tinha aqueles CDs? Ah, é mesmo, eu demorei. Eu lembrei, tinha Mas mesmo. esses claramente 2, eram. 3, 4, 5. Mas Mas- claramente era pra mulher. Mas esses eram claramente pro cônjuge. Sim, sim. né? Sim, Então é. ficou muito claro ali que é. É. Gente, próxima afirmação da hipergraça. O homem é perfeito. Pô, essa aí tá muito errada. Quem Você não é tem perfeito. pecado, essa aí tá vou, muito vou- errado. vou ter que fazer aqui o uso da abre aspas. Você é perfeito. Você vai sair daqui sabendo que é sem defeitos. Falado. Fecha aspas. Fecha aspas. Ô, errou feio, errou rude.
É difícil. Pra começar, complicado. a Bíblia difícil. diz, todos pecaram. Carecem da Carece glória da de glória de Deus. Oh, Estávamos Jesus. mortos dos nossos delitos e pecado. Ou seja, tu estava lá no fundo do negócio. Apóstolo Paulo diz o seguinte: em parte cremos, apóstolo Paulo convertido Cara. já. Em parte cremos, em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito. O que em A parte caminhada será do justo, ela é como a luz da aurora, Da vai aurora. brilhando mais. e mais. Até ser São do tantos Aí- versos. aí- Mas Do isso justo, aí- não. ele tem que melhorar, imagina. É, o justo. Aí, Mas o texto isso aí, bíblico ele- me diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Mentiroso. Então, Alguém tá errado Alguém nisso aí. tá errado. Porque Mas quem é chamado não de é o perfeito? texto bíblico que Quem você é acha chamado errado. de perfeito na Bíblia é Jesus. único. Ele é o chamado de Único. perfeito. Quando vier o que é E perfeito. nós somos Se eu- aperfeiçoados. Se eu digo que eu sou perfeito, que eu não tô carecendo de nenhuma evolução, de nenhuma melhora, Então, Eu não isso posso ter aí, subido. isso aí, Isso quer dizer que eu já fui glorificado isso aí, e o céu isso é aí aqui. passa pelo pecado. Quando eu É. falei que a hipergraça ela tira essa responsabilidade, tira esse pecado do homem, é isso aí. Porque se eu sou perfeito, tudo que eu tenho, todo sentimento que eu tenho, todo desejo Tá que eu tudo tenho, certo. toda vontade que eu tenho, vem de Deus. opa, todo Porque desejo, foi- olha aí, hein? Porque foi ele que colocou isso em mim. Então, se foi Deus que colocou tudo isso em mim, é perfeito e eu sou convertido e é só a graça dele Olha o que me perigo, basta. olha o perigo que E isso não leva. é obra, e não tem obra, É. não tem nada, só existe a própria E graça aí- mesmo, então eu posso fazer o que eu quiser. eu sou perfeito, meus desejos são perfeitos. Valida todos os Exatamente, pensamentos, você os valida desejos de uma qualquer pessoa. coisa que Valida você qualquer faça. coisa. Por quê? Porque no fundo mesmo, Deus quer que você seja feliz. Ele É quer que isso. E você o, seja feliz. o seu pecado Ele não será quer o contra seu ti, mal. como pra ti Se vo- dominá-lo, não se você- existe. Não existe. Se você quer... Não, então é bicho, né? Porque se você É. é só instinto, É. é só instinto, É. Então você não consegue minimamente ter a necessidade de dominar o seu desejo, dominar o seu pecado. Por quê? Porque ele quer Cara, que você seja Eu feliz. vi até uma pessoa falando, e tem um tempo já falando assim, não, um Deus que vai criar uma pessoa e vai querer que ela, por exemplo, reprima Os desejos sexuais, por exemplo. Sim, Vai. sim. Ô, Sim, mano. É porque você não é Você bicho. é você bicho, não é, é você bicho. não É um é. animal Eu acho interessante, irracional, porque a pessoa que é tava falando isso, cachorro. ela tava falando sobre Caraca, homossexualidade, né? Mas isso não se aplica só à homossexualidade. Um homem Sim. casado, ele tem que ser ué. fiel à sua esposa. Ele tem que se O jovem, controlar. o jovem cristão Sim. que não é casado, ele não pode cair em fornicação. Não, Sim. a Bíblia Quem vai tem dizer, problemas com a comida, Renner, com bebida, Gênesis com qualquer normal capítulo isso. 4, É a verso mesma 7, a Bíblia vai dizer que Deus disse pra Caim, o teu seu desejo desejo será será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. O Dominá-lo. que Caim fez? É isso. Foi tomado pela raiva, foi lá e matou o O irmão. irmão. Ele falou, cara, isso tá errado. Eu lembro. Você não pode ceder a todos os seus desejos, todos os seus impulsos. Pois é. Mas isso é fruto do nosso tempo. Exato. O fruto do tempo que a gente vive é de próprio prazer. Não interessa. Eu não lembro Não interessa o futuro, Uma vez que interessa a o meu gente- prazer agora. uma vez que a gente foi numa mensagem, acho que você tava também do Chris Volaton, que ele pregou sobre Não fala os paternidade. nomes, não fala. Oxe, foi excelente aqui pra Ah, elogiar. tá. Porque Aquela, Chris do, Volaton. aquela dos Paternidade. rinocerontes, né? É, Ele vai isso. elogiar, vai elogiar. E aí ele foi falar, e ele foi trazendo, assim, muita coisa sobre a falta A gente de só não fala o paternidade nome nos quando a Estados gente- Unidos Aham. e trazendo o histórico de onde aconteceu isso. Desde os anos 60, com a Guerra do Vietnã, Uhum. muitos filhos foram criados sem pais, porque Perderam eles os pais, voltavam da guerra, faziam os Não tinham meninos, iam pra referência. guerra, morria, né? Uhum. E aquela geração, ela cresceu numa cultura e numa ideologia que eles falavam sobre a revolução sexual. Sim. Que a revolução sexual, ela pregava exatamente isso daí. Você é o que você sente, né? E aí eu, Evasão, né? E você não pode É. reprimir o seu desejo. e eu me lembro que ele terminou, né, um dos pontos dele pra concluir a mensagem, ele falou, ó, a revolução sexual fala isso. Você é o que você sente, mas biblicamente você é o que você resiste. Que literalmente a verdade. gente vai ter, né, todo homem, toda mulher vai ter todo tipo de pensamento e tudo mais, mas cumpre a nós dominá-los. E o que vai me definir, qual é a minha identidade, não é aquilo que talvez eu tenha pensado, ou o que às vezes até Satanás possa ter colocado, né, como uma seta, mas é aquilo que eu vou lá e resisto Resisto. àquele pensamento. A, Pra ser a santo, destruição pra ser de Sodoma puro. e Gomorra veio justamente por causa disso, né? A perversidade, o desejo deles estavam sendo colocados de uma maneira tão desenfreada que Por isso que é tão Exato. importante o exame, né? O Muito exame das parecido com a nossa escrituras. Por sociedade, isso que é viu? importante você entender aquilo Não é? que está sendo falado para você conseguir atestar que aquilo que está sendo dito possui um respaldo bíblico sobre isso. Porque uma Exatamente. outra característica dessa hipergraça, e a gente passou por ela também, são essas meias verdades dentro da Bíblia. Ele quer dar um ar bíblico, ele quer dar um ar ali quer usar a evangélico. credibilidade bíblica. Exatamente, usar a credibilidade bíblica para pegar versículos Texto fora de contexto. textos ali que estão completamente fora, O que não é difícil de fazer. o que não é difícil de fazer, para você poder montar em cima disso
toda uma retórica para que o ponto dele seja estabelecido como, por exemplo, que o que ele quer é o seu prazer, o que ele quer é que você seja feliz, não importa aquilo que você sente, se você sente foi Deus que te criou daquele jeito e aquele jeito tá bom para você. Cara, a palavra vai dizer, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 30, mais uma vez citando o apóstolo Paulo, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que me mostram a minha fraqueza. Olha o nível desse homem. Aí a Bíblia vai dizer, em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Como que você vai ficar entregue aos seus desejos, à concupiscência na sua carne, se a Bíblia está te alertando constantemente que você está em guerra da carne versus o Espírito? Do dia que você aceitou Jesus Cristo, você trocou a ordem, você trocou agora o domínio, você trocou agora a direção da sua vida. Existe agora uma pessoa que, além de ser Salvador, agora ele é seu Senhor. Ele vem sim com regras, ele vem sim com objetivos, ele vem sim com vontades. Você não pode esperar entrar dentro de um reino e não querer obedecer o rei daquele reino. Não existe isso, cara. É tão ilógico você querer ir para um lugar e você achar que você vai ter liberdade para fazer o que achar que deve, o que dá na sua cabeça. Não é assim. A Bíblia vai dizer que agora nós estamos mortos. E quem vive em nós é Cristo. Já não eu vivo mais, mas agora Cristo vive em mim. Então, eu quero dizer para você, nós estamos aqui diante de homens e mulheres que precisam e constantemente precisam se revisar. Ou seja, a Bíblia vai dizer, todas as vezes que a gente faz a ceia do Senhor, examine-se o homem a si mesmo, e assim como a do pão e a do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe Juízo. Para si. Cara, você precisa constantemente fazer uma análise. Ninguém pode fazer essa análise por você. Você vai ter que constantemente dizer onde eu estou errando, o que é que o Espírito Santo vai estar me convencendo do pecado, da justiça, do juízo, aonde é que a minha forma ainda não está adequada à forma do Senhor para mim. A 1 João ela é muito clara, né? Eu escrevo isso para vocês para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar... Perfeito. Inclusive a gente citou aqui vários exemplos, né? Várias frases, olha, e vale aqui sempre o alerta para nós mesmos também, né? Ficar sempre nessa constante análise. Cara, o que eu tô falando é bíblico. O que eu tô falando tem respaldo, está de acordo, está alinhado com a palavra. Porque assim, nós todos aqui podemos estar sujeitos aos erros teológicos, como o senhor falou. Só que o perigo é a gente insistir tanto nesse erro e ele acabar ele vai virar uma verdade. heresia e uma Pra verdade. gente. E vai acabar nos tirando do Ou- caminho Exatamente. da palavra, Ou entendeu? ser desleixado no sentido assim de não examinar aquela ideia que você teve lendo o texto bíblico, não examinar a fundo para saber se aquilo ali que você pensou rapidamente é realmente doutrina, é Não se válido. submeter a conselhos. Por isso que não existe só uma forma. A gente, Sim. em alguns momentos, em outros episódios, a gente comenta isso também, que existe uma forma de leitura bíblica que ela é devocional, para que Deus fale comigo, para que eu seja impactado. Bom, todas as vezes Deus tem que falar comigo e ser impactado. Mas existe um caminho que ele é mais devocional, existe um caminho que é um caminho de estudo, onde ali você vai pegar a palavra, Aprofundamento vai bíblico. aprofundar, vai pegar mais de uma versão, vai pegar uma chave bíblica, um comentário, saber aquilo como aquilo foi escrito, todo ali o pano de fundo daquilo. Então o crente, ele precisa disso, ele precisa dessa disciplina, uma disciplina de entender, que é aquele livro que a gente já indicou, aquele Entendes o que Leis, né? Cara, Aquilo que você lê, você sabe o que é aquilo? o Thiago Nigro aceitou Jesus agora, recentemente, né? E eu tô falando o nome dele porque é público e ele mesmo fala isso, então você pode buscar aí. E ele falou, é tão engraçado, é diferente, porque eu estou me deparando com cristãos de longa data que não conhecem a Bíblia. Isso é verdade. É triste. Nós fazemos parte de um evangelho, de um cristianismo onde a maior parte dos cristãos não conhece. Aí o que acontece, Efésios vai se cumprir. Por que Efésios vai se cumprir? Porque qualquer ventozinho de doutrina vai e leva os meninos da fé. Meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia vai dizer que nós precisamos ser edificados na palavra para que a gente não seja o quê? Levado por qualquer tipo de vento de doutrina. Era necessário que a gente tivesse alicerçado. Era necessário que nós conhecêssemos, fôssemos bereanos, fôssemos pessoas que fossem aqui bem capacitadas, obreiros aprovados, que manejam bem a palavra. Mas essa não é a realidade. Verdade. Então hoje, acredite se quiser, meus amigos, nosso episódio chegou ao fim. Isso aí. Conseguimos, Um episódio excelente. conseguimos concluir este assunto. Concluir. A gente deu Não, forte, aquilo que a gente se propôs. sim, Dentro daquilo que a gente se propôs, Fechamos a gente conseguiu parênteses. fechar. Então, se você não assistiu esse episódio, assista o anterior, Exato. para você entender melhor esse episódio.
E tem mais uma completude, né? Assim, do que a gente está Verdade. falando. Mas esperamos que você tenha gostado bastante. Se você gostou, então deixa seu joinha. like. Nem todo mundo que assiste é inscrito no nosso canal. Então Sim, A se gente inscreve tá no quase nosso batendo canal. os 3 mil. Quase, Então, estamos quase. ajuda a chegando gente lá. aí a chegar aos 3 mil. Se inscreve aí, deixa seu comentário. Segue a gente também nas outras mídias. A gente tá no Instagram, a gente tá aí no Facebook, a gente tá em todos os lugares. Se você tá ouvindo pelo streaming, pelo Spotify, pelo Apple, Deezer, qualquer um desses, Apple. vai lá no YouTube, Dá um Dá um like. dá um inscrever-se. likezinho, se inscreve. inscrever. se inscreve. Não te custa nada e nos ajuda muito. Sim. Exatamente. Não é E verdade? faz com que mais pessoas sejam edificadas. É verdade. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Até Fique com mais. Deus. Falou. Deus abençoe.